Será que o Frei Gilson é machista? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Aqui é o Rodney, professor Rodney, e hoje eu vou fazer uma coisa que eu já tô com medo. Eu vou reagir a um vídeo extremamente polêmico do Frei Gilson. E antes de começar a falar sobre o Frei Gilson, sobre a pregação na missa do Frei Gilson, eu preciso dizer para vocês uma coisa. Eu sou professor, eu sou católico apostólico romano desde sempre. Eu toco na missa todos os domingos, eu estudei teologia, eu estudei filosofia para ser padre, mas no meio do caminho eu acabei casando, então não deu para ser padre. Eu procuro servir a Deus dentro da igreja. Entendo o Frei Gilson, mas entendo também que é uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão mais profunda e trazer contextos que podem fazer a gente perceber algumas coisas, tá? E ajudar a gente a se aprofundar um pouco mais num tema muito sério, que responde a seguinte pergunta: será que o Frei Gilson é machista? Será que o Frei Gilson não entende essa questão de lugar de mulher, é onde ela quiser? Será que o Frei Gilson não entende essa questão de empoderamento feminino? Será que o Frei Gilson usa o poder que ele tem? Olha, e o Frei Gilson tem muito poder. Eu acho que nem tu, Frei, sabe do tamanho do poder que você tem por conta do alcance que você tem através das redes sociais. Você não é apenas um padre local. Você é um cara que alcança milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Você, Frei, tem o poder de dizer para a pessoa pule e a pessoa vai pular. E você tem o poder de dizer para a pessoa Deus vai te curar. E o poder de Deus há de agir nessa pessoa e curar, porque você consegue despertar dentro da pessoa coisas que outras pessoas não conseguem. Eu preciso dizer isso, é um dom de Deus que você tem. Então, humildemente, eu estou tentando trazer uma contribuição. Então você que pensa, você que está junto comigo, você que está no meu canal, vem comigo para a gente fazer essa troca de ideia bem legal, tá bom? Eu escrevi algumas coisas aqui, eu não sei se faltou aqui falar alguma coisa, mas vamos começar a reagir? Vamos que vamos? Isso aqui é uma pregação do Frei Gilson numa missa que ele estava fazendo, sei lá que onde aí, entendeu? Vamos lá, Frei, com todo o carinho, com toda a humildade, sem perder ninguém, porque eu já vou começar, já sei que tem gente aí querendo, já tem gente aí querendo sair, não seguir mais. Mas vem, para você que pensa, para você que entende que pensar e discutir é algo bom, né? E que para que haja um debate sério, a gente precisa ter equilíbrio, honestidade, maturidade emocional. Então hoje vamos lá, gente, vamos pra frente. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Vocês viram como é que ele começa? Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Aí eu devolvo para vocês a seguinte pergunta: é a mulher que sempre quer ter mais? Ou é o ser humano que em alguns contextos quer ser mais? A minha pergunta é: essa característica é do humano? Ou é típica de quem é mulher? Vamos pensar um pouco sobre isso? Então você não concorda com ele, Rodney? Eu acredito que existem mulheres que querem sempre mais, que não estão nunca satisfeitas com aquilo. Verdade. Mas também acredito que homens também se comportam de maneira muito igual. E o grande eixo disso aqui, vocês vão ver. Meu Deus, a gente sempre cria um jeito de um querer ser melhor que o outro. Ou é por causa da cor da pele, é por causa da barriga, é por causa do gênero. E Cristo morreu para mostrar pra gente que nós somos irmãos e nele ninguém é melhor que ninguém. Ele, que é Deus Todo-Poderoso, veio à Terra e se fez homem como a gente, para mostrar pra gente que aquele que é o Todo-Poderoso caminha no meio de nós e está com a gente. Então não faz sentido começar nenhum discurso dizendo que o padre é menos, que a mulher é mais, não. Então, a primeira reflexão que eu faço é: sim, existem mulheres que têm isso aqui que ele falou, então eu acabo concordando com ele, mas existem homens também, que não é uma característica da mulher. Vamos continuar. Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher, eu quero mais. É isso. Tá vendo? Como ele é um cara poderoso e ele chega muito longe, eu não me contento em ter qualidades normais de uma mulher. Eu quero ter mais. Babado, mano. Assim, vamos tomar cuidado, assim. O que eu sinto que o padre está tentando dizer? Que existem pessoas, ele está aqui se dirigindo às mulheres, que não se contentam, muitas vezes, no papel que tem que cumprir,
na função que está, né? Na missão que tem que cumprir. E você deve conhecer pessoas assim, que ao invés de focar naquilo que é a missão dela, ela fica olhando a missão do outro, fica olhando o que o outro faz. E ao invés de perceber a beleza daquilo que ela é, ou do que ele é, daquilo que ele tem para fazer, ele se frustra olhando o brilho do outro. E existem pessoas assim. E existem mulheres assim. E eu completo. E existem mulheres assim. Como eu comecei no início, eu não aceito, não conheço estudo nenhum, né? Nenhum trabalho científico que mostre que essa característica antropológica é típico daquela que é do gênero feminino. Eu não sei nem que hoje em dia você fala de mulher. Mulher, muita gente entende que é uma construção social. Mas fêmea é fêmea e macho é macho. E aqui o Frei Gilson está dizendo que mulher é aquela que é fêmea, né? Então, só para não bagunçar o rolê. Então, quando eu estiver falando de mulher, eu estou falando de mulher fêmea, né? Eu não estou falando de mulher trans. Então, e ele, por outro lado, está falando de construção social. Como é que a mulher fêmea deve se comportar na relação social, né? Na construção social. É isso que ele está falando. Só que se é construção social, a mulher que também não é fêmea entra nesse rolê, gente, que loucura! Então, vamos lá, vamos aliar os rolês. Resumindo, professor Rodney, sim, existem pessoas, sejam fêmeas, machos, que não percebem a beleza daquilo que ela é, e ao invés de focar nela, ela fica olhando o outro. E por algum motivo que ela precisa descobrir, ela ao invés de se realizar naquilo que ela é, naquilo que ela representa, no papel dela, ela, por algum motivo, larga o papel dela e quer cumprir o papel de outra pessoa. Ok? E eu acho que isso que ele está falando. E aí, vamos seguir. É a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais, eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito, empoderamento. Uma mulher que quer mais empoderamento. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem um ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. Não... Ai, que medo. A Bíblia conta histórias que aconteceram. A Bíblia é um livro onde você vai identificando a experiência do povo no tempo, né, na história, a relação desse povo com Deus. Nós construímos o nosso mundo no modelo extremamente patriarcal. O problema, Rodney, é o modelo patriarcal? Não. O problema é o machismo, na minha opinião. O problema é o machismo. Que assim, eu sou homem e eu não me incomodo de forma nenhuma que minha companheira saia para trabalhar e se eu não tiver condição de me sustentar e estiver doente, que ela possa trazer o sustento para casa. Não tem problema com isso. Eu não sou da época de que mulher tem que ficar dentro de casa, mulher tem que isso. Não. Agora, se eu posso garantir o sustento do meu lar e o conforto da minha companheira, por que é que ela não pode cuidar de outra coisa? E por que é que ela teria que cuidar da mesma coisa que eu já estou cuidando? Oh, não faz sentido. Agora, então dizer, aí é machismo. Você não pode fazer isso porque você é mulher. Você não pode fazer aquilo porque você é mulher. Peraí, Cristo em lugar nenhum falou disso. Não existe essa ideia. Você não pode isso porque é mulher. Isso é machismo, isso é opressão. Isso é tentar ser dono do outro, é ser dono da história do outro, é invadir o espaço do outro. E se você ama quem está com você, a pergunta é: como é que eu te faço feliz? Como é que eu te complemento? O que te falta? E aí, a partir do que falta, cada um vai complementar o outro. Faz sentido isso? Eu acho que é esse o modelo. E não o modelo de fique aí, fique aqui, porque... E se a pessoa não se realiza daquele jeito?
E se ela não é feliz daquela forma? E se ela sente prazer de estar em outros lugares, executando outras coisas? Se você ama essa pessoa, qual é o problema de você fortalecê-la, né? E você, mulher, fortalecê-lo nesse contexto? Gente, qual é o problema? E aí, voltando pro Frei. Mas tem mulheres que não querem aquilo. Tem mulheres que querem o empoderamento. Eu não sei o que falar, assim, eu de verdade, eu acho que me parece que ele tá falando de casos muito específicos, que não dá para generalizar, e eu acho que nem é o objetivo do Frei ali. Eu acho que ele tá trazendo pessoas, de modo particular, que ele tá falando de mulheres que não querem estar naquela posição, que não querem estar naquele lugar de subserviência. Não, ela quer ter protagonismo, não é? Ela quer desenvolver outras atividades, talvez que são típicas do homem. Agora, na boa, limpinho. Eu não acredito que existam mulheres que tenham a possibilidade de ter grana, conforto, né? Qualidade de vida, bem-estar, serem amadas, e mesmo assim elas digam, não quero nada disso. O que eu quero é acordar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus cheio e me lascar o dia inteiro. Eu não acredito que isso exista. Eu sinto, assim, pela vivência que a gente tem, é que muitas vezes essas mulheres que a gente tá falando fazem o que tem que fazer para poder sobreviver. Fazem o que tem que fazer para poder sobreviver. E fazem desta forma porque muitas vezes nós, homens, não fomos exemplos de Deus, não fomos cristãos, não cuidamos daquela que deveria ser nossa companheira, não respeitamos as nossas parceiras. Nós, quantas vezes a gente abandona, a gente deixa jogada, a gente deixa lascada. E aí agora, o que ela vai fazer? Vai ficar lá esperando a morte? E aí eu vou condenar uma mulher que teve que lutar para criar pessoas como eu e você que está assistindo, que somos filhos? E se elas não tivessem feito isso, a gente tinha morrido? Não. Agora, a mensagem do Frei, eu sinto que é a seguinte: se você pode contribuir no seu matrimônio, no seu relacionamento, num lugar, e o homem em outro lugar, não faz sentido você querer ocupar o lugar dele e deixar aquele espaço vazio. Porque aí eu falo como homem que sou e compartilho com vocês aquilo que eu sinto. Eu sei que mulher sente muita falta, eu sei que mulher, assim como a gente, sabe, sente as mesmas coisas, mas nós homens, sem vocês, nós somos vazios, nós somos tristes, nós somos infelizes. Ainda que a gente tenha todo o dinheiro, ainda que a gente tenha todo o sexo, todo o prazer, sem a companheira, sem aquela que veste, sem aquela que cuida, sem aquela que acolhe, sem aquela que te abraça, aquela que você sabe que você pode chorar, a gente não é nada. E sem essa parte, que pelo menos eu, homem, encontro em outras mulheres, fêmeas, talvez outras pessoas encontrem, sei lá, em pessoas do mesmo sexo, eu não sei, eu não entendo essas coisas. Eu tô falando de mim. Eu sei que se eu não encontro ali, quando eu saio para minha tarefa e outra missão, eu acabo não dando conta. Porque eu saio fraco, eu saio fragilizado. E aí, nesse contexto, uma pessoa que sai frágil, fragilizada, é muito mais fácil de ser abatida. Então, que papel lindo, eu acho, você cuidar, você garantir que o cara que está naquele lugar vai dar conta de vencer, porque sem você ele não consegue. Meu, é tudo lindo, tudo é bom. Aí você fala, não quero isso, que eu quero é estar no lugar dele. Primeiro, eu não acredito que isso é verdade.
Eu não acredito que isso é verdade, que você ama alguém e que você ama alguém que você fala assim, eu quero estar no seu lugar. Isso é inveja. E no amor cristão, que a gente define bem em Coríntios 13, ou em algumas Bíblias 12, sei lá, o amor não tem inveja. Não tem espaço para essas coisas no amor. O amor é uma força maluca, vital, divina, que independe do outro, que Deus nos deu como dom e todo mundo tem essa capacidade lá dentro de ter isso, de amar, que rompe tempo, que rompe barreiras e que não é preso a amarras e padrões definidos por homens numa sociedade e mundo totalmente podre, incapaz, falho e pequeno, porque a gente é assim. Sempre que a gente constrói alguma coisa, a gente faz falho, pequeno, zoado, bagunçado, e até quando a gente tem aí a melhor das intenções, às vezes um cara com tanto poder como é o Frei Gilson, ele pode ser mal interpretado. E aí, Frei, por todo o amor, respeito e admiração que eu tenho pelo senhor, meu irmão do céu, imagine um cabra machista, autoritário, sabe, com perfil de feminicídio, que bate, que agride a mulher, pegando a sua pregação e colocando na tela da televisão e falando pra mulher que vai na igreja toda semana, meu Frei, ela vai na igreja toda semana pra ter força, pra conseguir sobreviver e ficar naquela realidade de casa, e ele fala, escuta o que o seu padre falou. E aí ele pega a sua frase isolada e fala que a mulher não tem que... Meu, ele pode usar isso que o senhor falou com o maior amor, que o senhor falou com a melhor das intenções, para usar isso como instrumento de morte, de dor. E eu sei que a culpa não é sua, você não tá fazendo com essa intenção. E é por isso que eu tô fazendo esse react. Justamente para que esses caras que estão do outro lado compreendam o que o senhor quis dizer. Seu objetivo era um só, que tanto homem como mulher se completem no amor de Deus, na caridade, na graça, e possam juntos servir a Deus e serem felizes. Cada um no lugar que tiver que estar, e um não querendo estar no lugar do outro. Essa é a mensagem principal que o senhor está dando. Mas o senhor já imaginou? E você que está assistindo? Já imaginou um cara escutando um negócio desse do outro lado? Ah, desejo de poder e tal, vamos... Tá ferrado. É desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra, empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Não tem que ter guerra. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. É o que eu falei. A única coisa. Olha o texto bíblico. A única coisa que cura a solidão do homem é a mulher. 18. O que está escrito aí? Embora. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Ai, que perigo. Tá vendo? Como eu disse, está escrito em Gênesis. Gênesis foi escrito no cativeiro da Babilônia, lá atrás, quando o povo, né, que a gente conhece hoje como judeu, estava preso. E naquela sociedade extremamente machista, eu não estou falando, não tem problema do papel do homem, nós estamos falando de uma sociedade machista, que eu já falei, o machismo não serve para nada. Ser machista é ser anticristo. Isso é forte. Ser machista é ser anticristo. Não dá para ser cristão e ser machista. Cristo serve, é caridade, é amor, é partilha, é empoderamento, é fortalecimento do outro, é doação de vida pelo outro. E Cristo vem romper justamente com todas essas ideias que a gente teve no passado, né? E vem instaurar uma nova era. Né? Uma nova era ele vem trazer. E aqui, quando ele fala, mulher, auxilie o homem. O problema, eu amo a pessoa que eu tô comigo. Gente, a gente auxilia até quem a gente não gosta. A gente auxilia todo mundo.
E por que a gente não auxiliaria alguém que está junto com a gente, que a gente ama? É claro que a mulher tem esse papel de auxiliar o homem, sim, mas isso não exclui. Não faz do homem nem dono, nem servo, nem mandante da mulher. Ela é a parceira, ela é a companheira. Assim como ela tem o papel de me auxiliar, eu também tenho o papel de auxiliá-la. Porque o meu Deus está nela. Onde ela precisa de mim? De que forma eu fortaleço essa mulher? Não é assim o amor? E assim também a mulher deve amar, fortalecer e auxiliar o seu companheiro. O grande problema dessa frase, né, que a gente não pode deixar ecoar pro ouvido dos machistas, é que o papel da mulher é de subserviência, é de empregada, é de serva. Não. Isso não tem nada a ver. Quando a gente ama, a gente auxilia. Eu auxilio meu filho, eu auxilio minha filha, eu auxilio aqueles que eu amo, e isso é normal, é natural. E eu auxilio com alegria. Agora, pergunta onde é que eu auxilio? Poxa vida, a gente sai na noite, velho. Quando a gente tá por aí fazendo algum trabalho, e você tá voltando tarde, você vai comer um cachorro quente de madrugada, você vê o cara lá no carrinho do cachorro quente trabalhando. Quem que tá na chapa? Quem que tá ajudando o cara ali? Quem que tá auxiliando? É sempre a mulher. A mulher tá... Ou seja, não precisa falar pra mulher que ela tem que auxiliar. Ela já faz naturalmente pelo amor que ela tem. Ela não vai deixar o cara lá sozinho, jogado. O problema, Frei, não são as mulheres. Os problemas somos nós, homens. Porque a gente usa força, usa poder, usa falas como essa de forma imprópria para exercer opressão contra a mulher, para exercer machismo. E aí, a gente tem que pensar, a gente que é da comunicação, a gente que está em rede social, a gente tem que tomar um cuidado danado com cada coisa que fala. Porque ela pode reverberizar de um jeito assim, que quando o cara te pergunta, você fala, não era nada disso que eu estava falando. Eu só estava dizendo que no amor não tem que ter concorrência, não tem que ter duelo, não tem que ter briga. Não tem isso. A mulher não tem que falar pro homem, fique em casa dormindo que eu vou sair de manhã para trabalhar. Mulher não tem testosterona como tem nós homens. Mulher, fêmea não tem testosterona como nós machos homens temos. Nós temos um componente físico e fisiológico diferente. E isso precisa ser colocado a serviço para a comunhão dos dois. Então, se eu tenho mais força física, que eu vou colocar minha mulher para levantar mais peso? Não faz sentido. Gente, tudo isso se resume fácil. Você precisa amar quem está com você. E quem está com você tem que amar. E amar em Cristo se resume em uma coisa básica. Quem ama, doa sua vida pela pessoa amada. Abre mão, luta, trabalho, edifica para que a pessoa tenha vida e vida em abundância. E não há necessidade de mortificar, de morrer para isso. Não, é ter isso como propósito de vida. E a outra pessoa em contrapartida deve fazer a mesma coisa. E ele fala da questão da mulher, mas vamos dizer, vê o que está escrito aqui no Novo Testamento. O apóstolo nos exorta, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E o que isso significa? Sejam capazes de morrer por suas esposas. E nenhum homem que é capaz de abrir mão da sua vida e morrer por aquela que ele ama, consegue ser machista. Ainda que ele tenha frase, ainda que ele tenha algumas atitudes pontuais, porque nós estamos numa sociedade de mundo machista, misógino, sim, nós estamos nesse meio, então é natural que a gente sem querer fale coisas, que a gente tenha alguns comportamentos que são desse rolê, mas quando chega na essência, essa pessoa não pode praticar violência, não pode praticar opressão, não pode abandonar, não pode tratar a mulher como coisa, não pode tratar a mulher como algo menos importante do que ele. Então tudo bem auxiliar o homem, mas considerando tudo isso que eu falei, tá bom?
Os dois não podem viver em guerra. Correto. Os dois precisarão viver em harmonia. Você não nasceu para guerrear com homens. Certo. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Ok, considerando tudo que eu falei, Amém? né? Amém. O que você achou? Põe seu comentário aqui embaixo. Espero que essa reflexão tenha ajudado a edificar e agregar e te motivar, né? E não era pra arrumar problema com o Frei não, tá bom, gente? Agora eu quero ver seu comentário aqui, participe. Gente, com muito carinho, humildade, educação e respeito ao outro. Eu procurei respeitar aqui o tempo todo o meu irmão, esse padre que eu tanto admiro, que eu acompanho, que eu canto junto, que tem uma história fantástica, que é o Frei Gilson. Eu espero poder encontrar contigo, Frei, um dia desse e te dar um abraço e ter a graça de contar com a sua bênção. Amém.